Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, finalmente estamos de volta com o quadro A Verdade Sobre, um quadro que vocês pedem bastante, mas eu costumo trazer pouco ultimamente. Porque é o seguinte galera, eu acho assim que esse tema de vídeo A Verdade Sobre, ele pode muito bem ser substituído por outros títulos, né? Eu já fiz diversos vídeos nesses últimos meses que poderiam ter o título de A Verdade Sobre Fulano, só que não são. Eu acho que o nome A Verdade Sobre, o título A Verdade Sobre, ele é um pouco desnecessário. Na maioria dos casos, dá pra fazer vídeos onde eu vou falar a mesma coisa que eu falaria em um vídeo de A Verdade Sobre, só que com outro título que faz mais sentido para aquele tipo de assunto, né? É por isso que muitas vezes eu não trago esse tipo de quadro, né? Mas nesse caso eu resolvi trazer então a verdade sobre Goldberg, né? Goldberg que está sendo um tema de debates ultimamente com as galeras nos grupos, né? Eu não tô aqui para falar da carreira dele inteira. Eu tô aqui simplesmente para falar sobre principalmente os temas que a galera costuma falar sobre o Goldberg. Ele é ou não é over? Ele é ou não é bom wrestler? Ele merece ou não merece um título? E bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso, só para deixar claro para a galera mais recente do canal. O vídeo A Verdade Sobre não significa que minha opinião seja a verdade, obviamente. É mais uma questão de chamar a atenção. Tem uma história toda sobre esse nome de título que eu já expliquei já em alguns vídeos. Eu não vou tentar explicar aqui de novo, mas que fique claro então, pelo menos esse ponto, né? Bom, vamos lá. Goldberg, um dos maiores nomes da WCW, né? O que ocorre? Durante alguns momentos e alguns grupos, uma galera costuma falar que ele era over pra caramba, que ele era mau wrestler, que não sabe como a galera gosta dele e etc. Bom, vamos lá. Qual que era a época do Goldberg? O Goldberg é da época de 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, até 2004 mais ou menos, né? E bom, qual ano que a gente tá hoje? 2017, né? Então conta aí o tanto de anos da época do Goldberg, lá de 97, quando ele iniciou, até 2007. Olha só, são 20 anos. 20 fucking anos. E aí, o que acontece? A galera pega o gosto de 20 anos depois e transfere para 20 anos atrás e aí quer avaliar o cara. É o tal do anacronismo, que é o que? Você avaliar o passado com gostos e costumes do presente. E é uma coisa que quase todo fã de pro wrestling já cometeu ou comete na vida, que é você simplesmente desconsiderar totalmente o pro wrestling do passado, simplesmente porque no presente você considera mais evoluído, né? Então você não avalia nenhum fator ali de que, por exemplo, a época do Goldberg, o gosto da galera sobre o pro wrestling não era o pro wrestling puro em ringue, era o entretenimento, certo? A época do Goldberg é a mesma época do Stone Cold. O Stone Cold, que também não era um grande wrestler, mas era um grande entertainer. O cara simplesmente era adorado pelo público. Por quê? Porque ele era um bom personagem, ele tinha uma boa mix skill, ele era B10 e a galera gostava disso. O The Rock, mesma coisa, nunca chegou a ser um grande wrestler, mas como entertainer é talvez o maior ali que já tivemos na história, um dos caras mais adorados ali por todos. Nomes como Triple H também nunca chegou a ser grande wrestler, mas é um grande personagem, tem uma grande mix skill, teve grandes rivalidades e pra época dele era isso que a galera exigia. Undertaker eu até considero bom pelo tamanho dele, mas o ponto é, tudo bem, esses caras você pode até dizer, poxa, mas eles eram melhor que o Goldberg. De fato, eram melhor que o Goldberg, mas o ponto é, não é quem ali é melhor ou quem é pior, e sim quem é bom. Desses que eu citei, nenhum dá pra considerar assim um cara bom. Bom a nível de que a gente considere bom hoje, né? No tempos de hoje, o que a gente considera bom, por exemplo, é talvez ali um Finn Balor pra cima, né? Um Finn Balor pra cima, um Seth Rollins pra cima, digamos assim, que a gente considera de nível bom. Na época deles, então, se a gente for pegar esse bom de hoje e transferir pro passado, nenhum desses, Stone Cold, The Rock, Triple H, Goldberg, dá pra ser chamado de bom. Entretanto, bom em ringue, quero dizer, tá? Entretanto, nem por isso que eles devem ser considerados lixos, porque na época a galera não estava realmente importando com isso. O Pro Wrestling não era igual a gente enxerga hoje, o WWE não era igual a gente enxerga hoje. Os critérios eram diferentes, o importante era você se entreter. Esse era o objetivo. Então, construíam ali super-heróis, vale lembrar isso, super-heróis. Muita galera no passado gostava do que? Gostava do Rambo,
gostava do Arnold Schwarzenegger, né, matando todo mundo, ou seja, caras que sozinhos matavam um exército, né. No caso do Goldberg, ele era como se fosse um Rambo da vida, ele sozinho batia em stables, batia em 2, 3 caras, aguentava vários finishers, batia gigantes, batia um dos grandes nomes da empresa, ele ganhava 2 cinturões ao mesmo tempo. Por quê? Porque a galera gostava daquilo. Se você for fazer isso hoje em dia, por exemplo, com o Roman Reigns hoje em dia, de fazer ele bater em 2, 3 caras ao mesmo tempo, a galera não vai gostar. Vai chamar ele de over, vai falar de que ele é forçado, vai falar que não gosta disso. Por quê? Porque os tempos mudaram, a galera não gosta mais desse negócio de Superman, de bater em todo mundo, de ser superior a todos. No passado eles adoravam. Da mesma forma que o próprio cinema hoje mudou. Você não pode mais fazer filmes como Rambo, como Arnold Schwarzenegger ali, fazendo alguns filmes lá doidos também. Não dá mais pra fazer esse tipo de filme hoje em dia, porque a galera também não vai querer consumir tanto. Talvez quem vai querer gostar desse tipo de coisa é a galera mais antiga, assim, que gosta desse estilo mais B10. Mas a galera atual quer algo mais realista, né? O próprio cinema mudou. Então, esse tipo de coisa também não dá pra você fazer pro Pro Wrestling hoje em dia, né? Inclusive é um tipo de argumento utilizado por alguns caras que gostam do Ambrose, gostam do Roman, né? Fala, poxa, mas o The Rock lá 20 anos atrás era aceito, o Goldberg era aceito. Então esses caras também podem ser top guys hoje em dia, tipo, eles consideram toda a evolução que o Pro Wrestling teve e quer que os caras sejam ali o topo da empresa, mesmo que evoluiu, né? Enfim, mas é aí que entra a questão. O Goldberg era um dos maiores nomes da WCW, o Goldberg na época dele era um cara aceitável, era um cara ok, era um cara bom, um grande produto, expandiu muito bem, ganhou grandes coisas, tem uma grande história. Mas e atualmente? Porque atualmente a galera gosta do Goldberg mesmo assim, sendo que, como você mesmo disse, já mudou o conteúdo, não é mais a época dele. Cara, isso se chama clássico. Muitas vezes você também não quer assistir um filme do passado, tipo do próprio Rambo, como eu tô citando várias vezes aqui. Mas vamos supor que vai lançar uma nova versão do Rambo, né? Você muitas vezes vai querer assistir, por quê? Porque você quer relembrar o passado, os velhos tempos, a história, sua infância, sua juventude, onde você gostava. Você quer ver um produto onde em uma certa época ele já foi um grande nome, onde as pessoas já adoraram aquilo, ou seja, ele se tornou um clássico. Ele se tornou um clássico que você tem respeito por aquilo, você gosta daquilo, né? Você tem uma simpatia por aquilo. Diferentemente de um cara que começa atualmente, que tem as mesmas qualidades, por exemplo, que a do Goldberg, mas você simplesmente odeia, porque fala que não é mais a época dele, fala que não é a época dele não, fala que ele não é um cara apto para a época atual. Porém, um cara do passado, que também não é apto para a época atual, você já aceita. Por quê? Porque com ele você tem um apego pela história que ele construiu. Por isso que você aceita um cara do passado que não tem as qualidades do presente e não aceita um cara que vem pro presente, nasce no presente, é do presente, mas com qualidades do passado. Certo? É um pouco difícil assim, de entender às vezes, mas é só você ir captando aí que eu quero entender. Por exemplo, Roman Reigns no passado talvez fosse um cara mais aceito, talvez fosse um cara querido. Como ele é do presente, muita galera tende a odiá-lo. O Goldberg, diferentemente, tem menos qualidade que o Roman Reigns, estou falando em questão de ringue. Entretanto, como ele tem uma história no passado, como na época que ele estava lutando era uma época da qual as qualidades que ele tem eram aceitas, então a gente atualmente gosta do cara, a gente atualmente defende o cara, tem um respeito pelo cara, certo? Mais ou menos isso. E bom, da mesma forma, quando alguém do passado vem pro presente, a gente aceita eles, não só o caso do Goldberg, como o The Rock. O Undertaker, por exemplo, a streak no Undertaker, né, é algo assim antigo pra caramba, e que mesmo que seja, é forçado, que não é forçado a streak no Undertaker, de ele ficar anos e anos como invicto, mas é algo clássico, então a gente respeita. Por quê? Porque a gente é acostumado a acompanhar essa streak dele há anos e anos. É um clássico, né? Por mais over que seja, por mais ultrapassado que tivesse chegado a um dia, não chegou a chegar a esse ponto, mas mais ultrapassado que um dia fosse chegar, é um clássico, então em clássicos a gente respeita, a gente não mexe. Diferentemente se alguém fosse construir, sei lá, uma sequência atualmente, alguma streak atualmente, provavelmente no quarto combate seguido que o cara tivesse ali invicto, a galera já estaria hateando, falando que é super forçado, que esse tipo de coisa não tem que acontecer, porque a época mudou. Outra coisa que acontece também, que rola bastante debates,
é por causa de que a galera do presente, além de desconsiderar muito o que é do passado, é aquele costume, né? Por exemplo, a galera fanboy de Deadpool atualmente, já que é o herói moda do momento, né? Desconsidera Superman, desconsidera Hulk, desconsidera Quarteto Fantástico, aqueles heróis mais antigões. Não, mas o Deadpool é melhor que todos esses, né? A galera lá do futebol, né? Ah, o Neymar é mito, o Messi é mito, o Cristiano Ronaldo é mito. Pelé era um horrível do caramba, Zico era horrível pra caramba, Romário na época deles era um lixo, era uma porcaria. Então esses caras aí, eles não são grande coisa, atualmente é tudo melhor, né? Aquela galera mais adolescentezinha, né? 16, 17 anos, dente de leite ali, que gosta de fazer essas comparações completamente errôneas. Mas a mesma coisa acontece no Pro Wrestling, né? A galera mais fanboy do AJ Styles, do Seth Rollins, do Kevin Owens, né? Os modas do momento, vai e começa a falar que tudo era lixo. O Undertaker era um lixo forçado, o Triple H era um lixo forçado, o Stone Cold era um lixo forçado, o Goldberg era um lixo forçado, todo mundo era um lixo, todo mundo era um lixo. Melhor é só quem é bom em ringue. Por quê? Porque atualmente o legal é quem é bom em ringue, de fato. Mas o passado não era assim. Só que ele não quer nem saber, ele quer avaliar o passado com o gosto que ele tem no presente. Então, tipo, ele só vai elogiar os caras do passado que eram bons em ringue, tipo Bret Hart, Rob Van Dam, Chris Jericho, ABK, e o resto era um lixo completo pra ele, né? Eles não entendem que muitas vezes, lá no passado, a WCW e a WWF tratavam aquilo como se fosse um filme, uma série. No filme você não quer saber se o ator ele é realmente bom em ação, se é um dublê ou não. Você quer se entreter com ele, esse é o que é o ponto. Mas um dos pontos aqui também é, eu concordo se o cara do passado pode vir e ganhar do presente, ou ofuscar alguém do presente. Olha, nem sempre, às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, o reinado do CM Punk estava tão digno, que tinha que ser um grande nome para acabar com o reinado dele. O The Rock era um grande nome, eu não via problema do The Rock ter ganhado do CM Punk. Eu achava que poderia ter acontecido isso na WrestleMania, ele perde lá pro The Rock, eu achava que dava pra ter, não precisava ter sido no Royal Rumble, mas ok, é um bom nome pra acabar com um grande reinado, porque aí o CM Punk não tá perdendo pra qualquer um, ele tá perdendo pro The Rock, certo? Por outro lado, eu queria que fosse na WrestleMania, porque aí o The Rock meio que ofusca o CM Punk, ele tira o CM Punk do evento principal, né? Eu acho isso errado, porque aí você meio que dá lugar para os caras do passado e deixa os do presente ali, que podem se tornar grandes estrelas, sendo ofuscados, sem a oportunidade deles. Isso aí eu sou contra. Agora, por exemplo, Goldberg contra Kevin Owens, o que você acha? Olha, se o reinado do Kevin Owens estivesse bom pra caramba, eu discordaria totalmente do Goldberg chegar e ganhar do Kevin Owens. Acho que poderia deixar ali pro Kevin Owens levar até o WrestleMania e perder pra outro cara. Só que assim, o reinado do Kevin Owens não tá bom, tá muito, mas muito chato. E o Goldberg, ele é um dos grandes nomes da WCW. Ele pode até não ser bom para atualmente, mas ele não vai ter um reinado longo. Ele simplesmente, provavelmente vai parar de aparecer na WWE até o WrestleMania, certo? Sendo assim, se ele não vai aparecer até o WrestleMania, depois da WrestleMania, quer dizer, o título universal, que tá sem credibilidade alguma com esse reinado, passando pro Goldberg, disputando entre Goldberg e Brock Lesnar, né? Um cara que quebrou a streak, um dos maiores nomes da WWE hoje já se tornou, que é o Brock Lesnar, contra um dos maiores nomes da WCW. Por mais ruim que seja esse combate, talvez até surpreenda, não sei, ainda assim dá uma credibilidade maior estar com grandes nomes do que continuar com Kevin Owens com um reinado monótono, chato, genérico e que está sendo aí nesses últimos meses. Não é culpa do Kevin Owens necessariamente, é culpa da bucagem, do personagem que deram pra ele, né? Então, a gente tem que avaliar o seguinte, não é que um mau wrestler vai ganhar do Kevin Owens, e sim que um dos maiores nomes da WCW vai ganhar do Kevin Owens. A gente não tem que avaliar mudança de título apenas pela capacidade, apenas pela habilidade do cara como wrestler, e sim da credibilidade, da valorização que ele tem como personagem. É isso que muita gente não coloca na cabeça. Exemplo, quem você acha que seria melhor para tirar o título do Kevin Owens? O Bo Dallas ou o Goldberg? Né? Muitos vão dizer Goldberg na hora. Só que assim, o Bo Dallas é melhor wrestler que o Goldberg. Então se você falar que o Goldberg não deveria ganhar do Kevin Owens simplesmente porque ele é muito ruim, você tem que concordar que o Bo Dallas seria melhor ganhando do Kevin Owens do que o Goldberg. Porque se você tá avaliando que o cara para tirar o cinturão de outro tem que ser um cara que é qualificado em ringue, então você tem que dizer ali que o Bo Dallas
pra tirar o título do Kevin Owens é uma opção melhor. O que não faz muito sentido se a gente for ver bem. Seria completamente bizarro isso acontecer, por exemplo. O Bo Dallas, ou o Fandango, ou o Tyler Breeze seria melhor ganhar do Kevin Owens do que o do Goldberg, né? Vamos ser sinceros. Contanto que você não seja Indie Guy, que Indie Guy vai falar que sim, que seria melhor. Mas contanto que você não seja Indie Guy, é realmente melhor esses caras tirarem o título do Kevin Owens do que o Goldberg? Provavelmente você vai falar que não, que vai ser uma humilhação pro Owens perder pra esses caras. Por quê? Porque você não avalia a qualidade do cara como wrestler apenas. Você avalia a credibilidade que o cara tem. E o Goldberg tem credibilidade. O cara simplesmente bateu todo mundo ali do roster, nunca perdeu limpo na história. Ganhou do Brock Lesnar, que era um dos caras mais imbatíveis ali atualmente. Então, claro, você perder pro Goldberg, você não tá perdendo pra qualquer um, você tá perdendo pro Goldberg. O reinado do Kevin Owens vai ser acabado por Goldberg, pelo cara talvez mais over do momento. Ele não vai sair por baixo fazendo isso, né? Agora, em relação aos squashes que ele dá, eu acho que aquele squash que ele deu no Brock Lesnar, ele foi aceitável. Ele foi aceitável porque, assim, chocou todo mundo, causou uma surpresa, acabou de uma forma que ninguém esperava. E talvez o Goldberg e o Brock Lesnar não fossem fazer um grande combate pelas capacidades que eles têm atualmente. O Brock Lesnar ali tem a maioria dos movesets só suplex, e o Goldberg, acho que é só jackhammer, clothesline e o spear dele mesmo, né? Então, um combate normal ali talvez não fosse tão grande coisa. Então fizeram rápido para causar uma surpresa, para causar um choque e para dar sequência da rivalidade. O segundo no Royal Rumble eu achei um pouco desnecessário. Não precisava ter feito um segundo squash no Brock Lesnar, né? Eu acho que dava para ter ficado um pouco mais equilibrado. Dava pro Goldberg até eliminar o Brock Lesnar, mas não daquela forma tão rápida, né? Mas vamos lá. Vamos pro terceira luta deles na WrestleMania. Eu acho que dessa vez o Brock Lesnar deveria ganhar, né? Faz sentido pelo tudo que construíram. Não precisa ser squash, tem que ser uma luta difícil para ter sentido, já que o Goldberg deu ali um squash várias vezes no Brock Lesnar. O Brock Lesnar tem que ganhar com dificuldade, mas tem que ganhar para fazer sentido, né? Então, assim, eu acho que um cara como o Goldberg, quando ele vem pro presente, a galera gosta dele, é aceitável pela história que ele tem, por tudo que ele construiu, pela época que ele era aceitável. E se for para ele tirar o título do Kevin Owens, talvez ele dê uma maior credibilidade pro cinturão do que o Kevin Owens está dando, certo? O que eu sou contra é se ele simplesmente ganhasse cinturão e ficasse campeão o ano todo. Aí simplesmente não dá. Mas quando o cara ganha pra ficar um curto período, por exemplo, Triple H no passado. Triple H ganhou no Royal Rumble, perdendo no WrestleMania. Esse tipo de reinado eu curto. Que é você dar um reinado pra alguém que é semi-aposentado, part-timer ali. Ele ficar 2, 3 meses, dar uma certa credibilidade pelo cinturão, pelo nome que ele tem, pela história que ele tem. E depois já perder. E aí o cara pelo qual ele perde, ele eleva. Eleva, se for um grande talento ali no momento. Talvez o Brock Lesnar não precisa ser elevado mais, mas enfim, é um cara que aparece mais vezes ali, né? Esse tipo de reinado pra caras do passado é aceitável, é muito aceitável. O que não é aceitável é se o cara chegasse e simplesmente dominasse o cinturão ali por ano todo, ou então toda vez aparecesse e enterrasse alguém. Exemplo, The Rock depois que enfrentou o John Cena, né? Ele aparece, sempre enterra alguém, sempre ataca alguém, sempre humilha alguém do presente, quando é desnecessário isso. Isso se eu considero desnecessário. Mas enfim, galera, acho que o ponto é esse. O Goldberg é um cara que tem um bom histórico, é um cara que era bom pra época dele, pelo tipo de conteúdo, de produto que a galera gostava. Ele simplesmente vendia aquilo que a galera curtia e tem que ser respeitado pelo que já fez. Atualmente não é um cara que deve ser colocado em rotas de título por muito tempo. Pelo título universal eu acharia aceitável, porque o reinado não está lá grande coisa, e ele passaria talvez uma credibilidade maior pro cinturão. O que não significa que ele tem que ter um reinado longo. Pra mim 2 meses no máximo é o suficiente. E é isso. É um clássico do Pro Wrestling, é um clássico da história da WWE. É um cara que, por mais que você não goste dele, por mais que você não goste do personagem dele, por mais que você não goste de como ele era um wrestler, da capacidade dele em ringue, por mais que você não gostava dos combates dele, é um cara que já fez muita gente se tornar fã de Pro Wrestling por causa da forma como ele entretinha essas pessoas. Independente se na época dele as pessoas simplesmente tinham um gosto diferente da época atual, querendo ou não, foi um dos caras mais responsáveis ali
pelo Pro Wrestling cada vez mais ir se expandindo. Assim como o Hulk Hogan também nunca foi grande coisa, mas foi o maior responsável pela WWE se expandir, pela WWF se expandir. Pra mim até o maior da história é o Hulk Hogan, mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Então eu acho que é preciso a gente entender as épocas, respeitar as épocas e avaliar os casos atuais de, por exemplo, uma lenda vir e rivalizar com um cara atualmente, avaliar cada caso com caso e ver se é necessário a lenda vencer o superstar mais novo ou o superstar mais novo vencer a lenda. Não tem essa de regra de tipo, não, superstar do passado tem que vir e perder pros dos presentes se evoluir, pros dos presentes se upar. E nem a regra contrária de, os caras do passado tem que vir, tem que ganhar dos presentes porque eles têm mais credibilidade, têm mais história. Não, cada caso é um caso, avalie caso por caso. Tem caso que sim faz sentido o cara do passado ganhar do presente, e tem caso também que faz sentido o cara do presente ganhar do cara do passado. Então não trate como regra, avalie cada contexto, cada circunstância, cada motivo. Tem casos que faz sim sentido e vai ser melhor o cara do passado vencer o do presente, e tem casos que não vai ser melhor, que vai ser ruim. Então tenha calma, avalie o passado de forma honesta, assim como o passado era enxergado, ou pelo menos tente, para depois você sim tirar suas conclusões e argumentos sobre o que o cara representava, sobre o que o cara foi, sobre se ele é ou não um dos maiores nomes. Aí sim você vai estar fazendo uma análise no mínimo honesta. O que não vale é simplesmente sair falando que todo mundo era lixo porque atualmente tem caras melhores, né? Aí é muita infantilidade, desonestidade e burrice na maioria dos casos que acontecem durante as discussões e debates nos grupos de WWE. Bom, enfim galera, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, entendido. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, um abraço, até a próxima e fui!